A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero também agradecer pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa. E eu quero lembrar o número mais uma vez. Prefixo 81 e o número é o 994661010. Fique à vontade para criticar, sugerir, opinar, para enviar sua dúvida, sua pergunta. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias. Eu espero que você esteja gostando dessa temporada, que estes programas sejam de bênçãos para a sua vida. Nós temos um tríplice propósito, né? Se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado, que você possa compreender, não é, sobre o conteúdo profético das Escrituras Sagradas. Se você não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Se por alguma razão você já serviu a Jesus, parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar à casa do Pai enquanto há tempo. E nesse tema sobre profetas e profecias, nós estamos estudando de forma mais específica sobre o ministério profético do Antigo Testamento. Nós já estudamos o ministério profético de Samuel, de Natã, do profeta Aías. E no programa anterior nós demos início ao estudo do ministério profético de Elias, né? Nós vimos que a Bíblia não registra como se deu o chamado de Elias para o ministério profético. E vimos que Elias aparece assim repentinamente na história de Israel, profetizando contra o rei Acabe e anunciando que não haveria chuva nem orvalho, senão segundo a sua palavra. Abre essa tela, por gentileza. Esse foi o tema do programa anterior, né? Quando Elias prediz contra Acabe e é depois sustentado pelos corvos. Traz a tela. Nós dissemos também que Elias foi chamado, né, em um dos momentos mais difíceis da história de Israel, um período de sucessão de reis ímpios, de reis pagãos, de reis idólatras. Nós dissemos que Onri fez pior do que todos os que foram antes dele, e Acabe, filho de Onri, fez pior do que todos eles antes dele também. Então era o período de sucessão de reis ímpios, de reis idólatras, pagãos. Nós dissemos que os verdadeiros profetas de Deus eram perseguidos, enquanto que os profetas de Baal e Azerá eram mantidos pelo governo, comiam à mesa de Jezabel. E é por essa razão que o profeta Elias aparece na história bíblica, já trazendo uma mensagem de juízo, já trazendo uma sentença que não haveria chuva nem orvalho, senão segundo a sua palavra. E aí Deus diz a Elias que ele fosse para o ribeiro de Querite, onde Deus iria sustentá-lo, né? Elias vai para o ribeiro de Querite, toma a água do ribeiro e 2 vezes ao dia os corvos vinham trazer pão e carne para o profeta, não é? Nós já aprendemos diversas lições sobre esta ida de Elias para o ribeiro de Querite, não é? Nós dissemos que Querite era lugar de solidão, mas também lugar de experiências com Deus. O Querite era também o lugar da provisão de Deus, onde Elias aprendeu a depender e a confiar em Deus. O Querite também serviu como esconderijo de Elias, né? Deus escondeu Elias lá no Querite. E nós dissemos, né, que há tempo de nós estarmos no esconderijo de Deus e há tempo de nós aparecermos, né? Ou sermos apresentados, ou sermos vistos. Você entende o que eu estou dizendo. E hoje nós vamos estudar outro tema, outro assunto importantíssimo, também envolvendo o ministério profético de Elias. Abre a tela, por gentileza. Elias é sustentado por uma viúva e depois ressuscita o filho dela. Então temos aí 2 imagens meramente ilustrativas, a da esquerda como que Elias chegando lá em Sarepta e encontra esta viúva
que estava, não é, pegando aí uns cavacos, umas madeiras para fazer um fogo, fazer um bolo para o seu filho. E à sua direita vemos depois a viúva já com o seu filho, depois que Deus ressuscitou esse garoto através da oração de Elias. Vamos estudar essa história belíssima, maravilhosa, e procurar também extrair lições para as nossas vidas, né? Nós não estamos só estudando as histórias dos profetas, não estamos estudando apenas a vida dos profetas, mas também estamos trazendo, extraindo lições para as nossas vidas. Pode abrir a tela, por gentileza? Então, depois que o ribeiro de Querite secou-se, Deus mandou que Elias fosse para Sarepta, pois ele havia ordenado a uma viúva que o sustentasse. Traz a tela. Bem, a Bíblia não traz detalhes, não é? Mas acredito que na mente de Elias, não é? Acredito assim, que ele pensou consigo que ao chegar em Sarepta iria encontrar uma viúva rica, que talvez tivesse fazenda, talvez tivesse lá muito gado, muitas riquezas, né? Já que Deus disse que iria usar uma viúva para sustentá-lo, quem sabe Elias pensou consigo que iria encontrar ali uma viúva muito rica, mas foi o inverso, né? Encontrou uma mulher que já estava à beira da morte. E nós entendemos que a ida de Elias para Sarepta, que coisa maravilhosa, não foi só para que Elias fosse sustentado pela viúva, mas para que a viúva fosse sustentada também por um milagre feito por Deus através de Elias. Nós vamos ver essa história hoje maravilhosa. Pode voltar à tela, por gentileza? Então, ao chegar ali, o profeta pediu água, ela lhe deu, ele bebeu água, saciou a sua sede. Mas ao pedir um bocado de pão, a viúva se opôs. Olha, ela estava apanhando uns cavacos para fazer um bolo e depois morrer com seu filho. Só tinha um pouquinho de azeite, só tinha um pouco de farinha. Não dá para fazer o bolo para ti. Mas Deus operou ali um duplo milagre. Primeiro milagre, o milagre da multiplicação. Deus multiplicou o azeite da botija e a farinha da panela e depois, não é? Deus ressuscitou o filho daquela viúva, conforme está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 7 a 24. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Traz a tela, por favor. Pode passar a tela. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia para nós estudarmos essa história belíssima. Diz assim: e sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou. Secou por quê, professor? Falta de chuva. Não estava chovendo. Deus havia dito através de Elias, traz a tela, que não iria cair chuva nem orvalho. Então acabou que o ribeiro foi secando, se secou-se. Mas Deus já tinha um destino, Deus já tinha uma provisão, Deus já tinha uma saída. E eu aprendo, não é? Que o ribeiro de Querite pode secar-se, a provisão ali naquele momento pode ter fim, mas Deus tem uma saída, Deus tem uma solução, Deus tem outra forma de prover a necessidade dos seus servos, dos seus filhos. Deus sabia que Elias estava bebendo água lá do ribeiro de Querite. Deus nos conhece, Deus sabe as nossas necessidades. Jesus, no seu sermão, não é? no sermão do monte, da montanha, Jesus disse que Deus cuida até das aves dos céus. Jesus disse que Deus cuida até dos lírios do campo, e é claro que Deus cuida de cada um de nós. Então Deus não iria deixar que Elias padecesse ou morresse por conta daquela seca. E aí Deus aparece mais uma vez para dizer a Elias o que ele deveria fazer e para onde ele deveria ir. Volta a tela, por gentileza. Aí diz assim: e sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é em Sidom, e habita ali. Então Sarepta era uma pequena aldeia situada lá junto ao mar Mediterrâneo, entre Tiro e Sidom. Na verdade, Deus iria sustentar Elias em uma outra terra, em uma outra nação. Não é? Que coisa maravilhosa! Às vezes, Deus leva os seus servos para outras nações, com um propósito específico. E eu sei que muitos que nos assistem pela internet, né, vivenciaram ou estão vivenciando talvez essa experiência
que foram para outras nações, às vezes enviado pela igreja como missionários transculturais, e às vezes por conta da empresa, da firma onde trabalhou, ou porque vai fazer um curso, ou quem sabe vai tentar a vida em outro país. E o importante é nós estarmos na direção de Deus. Olha, guarda esta palavra. Você que está pensando em arrumar as malas para ir para a Europa ou para as Américas, guarde esta palavra. Não adianta ir em busca de visto, de passaporte, de comprar passagem, se você não receber uma autorização do céu. Não adianta. Eu lembro, né, de uma mensagem que eu ouvi de um pregador dizendo assim, que às vezes o crente está na prova e quer fugir da prova indo para outro estado, outro país, e quando ele chega lá, a prova já chegou primeiro do que ele. Então tenha cuidado, tá certo? Se você está com esse desejo de tentar a vida em outro estado, em outro país, não se precipite, procure primeiro uma direção de Deus. Agora, se Deus mandou, se Deus disse que você deveria ir, então Deus se responsabiliza. Peça a Deus uma direção, uma orientação, porque é muito perigoso nós sairmos do centro da vontade de Deus. Eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo é estarmos no centro da vontade de Deus, aqui, ali ou além. Nem sempre nós estamos no centro da nossa vontade. Nem sempre. Mas o mais importante é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Se você tiver que escolher entre estar no centro da sua vontade ou no centro da vontade de Deus, prefira estar no centro da vontade de Deus, porque Deus sempre faz o melhor. Paulo disse que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, antes de você arrumar suas malas, certifique-se que Deus está com você, que Deus vai lhe levar para lá. E se você já foi, já está lá em outro país, quem sabe fazendo a obra de Deus, né? Glória a Deus por isso, que você possa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que é que Deus espera de você? Elias não foi para Sarepta só para ser sustentado por aquela viúva. Havia uma missão ali para Elias também. Deus queria usar Elias naquele país. Deus queria fazer milagres ali em Sarepta, outra nação lá próximo a Tiro e Sidom. Deus queria usar Elias ali para suprir as necessidades de uma viúva e também para ressuscitar o seu filho. Volta a tela mais uma vez, por gentileza. Aí Deus diz a Elias, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Tu vais morar ali, tu não vais passar uns dias, não, tu vais habitar ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Que coisa interessante. Elias ia servir de canal de bênçãos para a viúva, e a viúva serviria de canal de bênçãos para Elias. Posso dizer sem medo de errar, porque a história bíblica nos mostra isso. A ida de Elias para aquela cidade, para aquela casa, serviu de bênção para a viúva e seu filho. E serviu de bênção também para o profeta Elias. Pode passar a tela, por favor. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Que coisa interessante. Olha a obediência do profeta. Traz a tela. Elias não pergunta, não questiona, não vai titubear. Não, ele simplesmente obedece. E nós vamos observar que essa é uma característica dos profetas de Deus. Que Deus diz vai, ele vai. Que Deus diz assim, levanta-te, ele levanta-se. Com exceção do profeta Jonas, que a princípio quis fugir da vontade de Deus, porque ele não queria que Deus poupasse os ninivitas. Nós vamos estudar a história de Jonas em outros programas, mas nos demais profetas nós vamos ver essa característica, que é a obediência, ser sensível à voz de Deus, à direção de Deus, a direção, a orientação divina. E Elias não questiona. Elias simplesmente vai e obedece. Deus disse assim, levanta-te e vai, e levantou-se e foi. E é isso que Deus quer de nós. Prontidão, obediência, disposição para servir a Deus. Eu acho muito interessante que quando Jesus aparece a Saulo e diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo faz aquela pergunta, né? Quem és, Senhor? Primeira pergunta de Saulo. Quem és, Senhor? Porque para Saulo poderia ser Jeová, poderia ser um anjo, né? Ele sabia que era uma voz divina, celestial, mas não sabia quem. Aí Jesus dizia assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Aí Saulo diz assim,
que queres que te faça? A primeira pergunta de Saulo, depois que Jesus se identifica, é: que queres que te faça? E a partir de então nós vamos perceber que Saulo estava disposto a obedecer à voz de Cristo. E é isso que Deus quer de nós. Essa disposição para obedecê-lo, seguir a sua direção, a sua orientação, sem questionar. Simplesmente Elias levanta-se e vai. Volta a tela mais uma vez. Aí diz: e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que eu beba, né? Vinha de viagem, estava cansado, sedento, precisando tomar água. E o que é que acontece? Pode passar a tela. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora, porém, um bocado de pão na tua mão. Depois que ele saciou a sede, né? Traze um bocado de pão. Por quê? Traz a tela. Se Deus disse a Elias que aquela viúva iria sustentá-lo, que uma viúva iria sustentá-lo, então ele deduziu o quê? Que ela deveria ter pão em casa, deveria ter bolo, deveria ter alimento, ter fartura. Mas a mulher estava à beira da morte, prestes a morrer. Veja o que ela vai responder. Ela diz assim: olha, vive o Senhor teu Deus. Olha que coisa interessante. A viúva reconhece que Elias é um homem de Deus. Pode deixar a tela aberta, por favor. Diz assim: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente. Olha, o que eu tenho é um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu não tenho um pão em casa, não tenho um bolo. A única coisa que eu tenho é um pouquinho de farinha, um punhado de farinha e um pouco de azeite. E olha, você está vendo aqui? Eu apanhei 2 cavacos, apanhei aqui essas madeiras. Vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Por que, professor, ela disse isso? Traz a tela. Porque não tinha mais comida, não tinha mais alimento. Era a última refeição daquela viúva. Era a última refeição. Na mente dela, na visão dela, no olhar dela, na perspectiva humana, seria a última refeição. É como se ela dissesse assim: vou pegar esses cavacos, essa madeira, vou pegar lá um pouquinho de farinha que eu tenho, um pouquinho de azeite, vou misturar, vou fazer a massa, vou preparar ali um bolo, vou comer com meu filho e depois ela esperar a hora da morte, porque não tem mais comida, está faltando alimento. E aí vem o teste da fé, porque às vezes Deus nos prova, às vezes Deus testa a nossa fé. Pode passar a tela. Quando o profeta Elias ouve esse relato, essa declaração, Elias lhe disse assim: não temas. Olha, a primeira palavra do profeta: não temas. Glória a Deus. Traz a tela. É como se Elias dissesse assim: Deus não vai permitir que você morra. É como se Elias dissesse assim: Deus não me trouxe aqui para que você e seu filho morressem de fome. Então a primeira palavra de Elias, do homem de Deus, do profeta, foi: não temas. Como que diz assim? Deus vai prover, Deus vai suprir. E Elias tinha experiências com a provisão de Deus. Aquele período que ele esteve lá no ribeiro de Querite, sendo sustentado pelos corvos, ensinou a Elias a depender de Deus. Elias sabia que o Deus da provisão tinha cuidado dele lá no ribeiro de Querite e iria cuidar dele, da viúva e de seu filho lá em Sarepta. Esse não temas de Elias significa assim: nem se preocupe, você não vai morrer e nem vai passar fome. Agora vem um teste da fé. Vem um teste para que ela pudesse exercitar a sua fé. E que teste foi esse? Passe a tela, por favor. Veja o que ele vai dizer assim. Ele diz assim: vai e faze conforme a tua palavra. Vá, faz, do jeito que a senhora disse. Pega os cavacos, faça a massa, prepare o bolo. Agora o teste é esse. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. E traze-mo para fora, e depois farás para ti e para teu filho. Professor, Elias estava sendo um mercenário, era? Será que ele era um aproveitador? Não, era o teste da fé.
E eu digo com tristeza, com pesar no meu coração, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade em que muitos líderes religiosos que se dizem bispos, pastores e apóstolos vivem manipulando a palavra de Deus, tomando textos isolados, fora do contexto. São os verdadeiros charlatões da fé, que pregam com o único objetivo de ganhar dinheiro das pessoas, manipulando a palavra de Deus, adulterando, pregando a palavra ao seu bel prazer. Não pregam santidade, não prega novo nascimento, não prega salvação, não prega perdão de pecados, não se fala sobre a cruz, não se fala sobre renúncia, não se fala sobre céu, sobre vida eterna. Única e exclusivamente é para tirar dinheiro das pessoas. Esses charlatões da fé, às vezes, manipulam lá as pessoas. Os incautos da fé, pessoas que não conhecem as Escrituras e às vezes até manda a pessoa dizer assim: coloque a sua fé em prática, coloque tudo aqui, deposite tudo, coloque a sua fé em prática. Isso não é teste da fé. Isso é ser um charlatão da fé. É aproveitar-se dos incautos, das pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Elias não estava interessado no seu bem-estar pessoal. Foi o teste para que aquela mulher colocasse a sua fé em prática. Tenha cuidado com essas igrejas aí que só prega dinheiro e prosperidade, que só prega riqueza. Todo culto que você vai só se prega dinheiro, só se prega prosperidade. Eu vou fazer um teste com você. Quer que eu vou fazer um teste com você? Eu vou ser direto e objetivo. Leia as Escrituras, leia os Evangelhos e veja a essência da mensagem de Cristo. Qual era a essência da mensagem de Cristo? Salvação, vida eterna, perdão de pecados, falar do céu, de salvação, de condenação também. Jesus falou sobre dinheiro? Falou. Se você ler os ensinos de Jesus, ele falou em dinheiro. Mas em que sentido Jesus falou? Que a gente não deve depositar a confiança na riqueza, que nós não devemos ser avarentos, que nós devemos confiar na provisão de Deus. Nesse sentido. Que a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque existem os charlatões da fé que usam esse texto aí, isoladamente, para adulterar, manipular, para interpretar ao seu bel prazer. E Pedro disse que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então eu não vou pegar esse texto para manipular as pessoas, para forçar, motivar as pessoas a darem grandes somas de dinheiro, não, de forma alguma. É claro que eu quero abrir aqui um parêntese. É claro que eu também não estou proibindo falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre contribuição, porque isso também é bíblico. Isso também é bíblico. Não vamos para o outro extremo, tá? Por favor. Não vamos para o outro extremo. Então, eu também devo falar sobre contribuição, sobre dízimos e ofertas. Por exemplo, eu vou falar sobre Malaquias. E quando eu estiver falando sobre o ministério profético de Malaquias, eu vou falar sobre o dízimo. Mas à luz da Bíblia. À luz da palavra de Deus. Não com interesse pessoal, individual, particular. Não com avareza. Não com o desejo que as pessoas deem grandes somas de dinheiro. Cuidado com os charlatões da fé, que vive pedindo para você vender suas propriedades para colocar o dinheiro lá. Que vive mentindo às vezes. Usando o púlpito, usando a Bíblia Sagrada para mentir, para enganar as pessoas. Cuidado com os charlatões da fé. Volta ao texto mais uma vez. Então era o teste da fé. E Elias diz à mulher: olha, faça isso primeiro para mim, um bolo pequeno, traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Veja que coisa interessante. Ele não queria comer todo o bolo, não. Ele disse: faça um bolo pequeno para mim. Como quem diz assim: dessa farinha aí e desse azeite a senhora vai fazer um bolo, faça um bolo pequeno para mim, eu vou comer, depois a senhora vai fazer para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha aí a profecia, olha aí a promessa.
a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Elias estava com a autoridade de Deus para dizer isso. Elias não era um charlatão da fé. Não queria enganar aquela pobre viúva. Ele estava sendo um instrumento para profetizar a bênção daquela mulher. Como que diz assim, coloque a sua fé em prática, faça um bolo pequeno, traga para mim, eu vou comer, depois a senhora vai fazer um bolo para a senhora, seu filho, e eu quero dizer que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, até o dia que Deus mandar chuva. Pode passar na tela, por favor. E foi ela, olha que coisa maravilhosa, e fez conforme a palavra de Elias. Ela creu, ela acreditou, ela depositou a fé na palavra do homem de Deus. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Foi o que aconteceu? Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quando é um homem de Deus que fala, a profecia se cumpre. A promessa se cumpre quando é um homem de Deus. Quando é aquele charlatão lá, aquele mentiroso, aquele falso profeta lá, que fala, não se cumpre, é porque ele é mentiroso, é enganador, charlatão da fé. Às vezes fica até dizendo assim, olha, se você está com dinheiro de aluguel aí, coloque aqui o dinheiro do seu aluguel, que Deus vai lhe dar uma casa. A pessoa nem fica com o dinheiro do aluguel e nem fica com a casa. Sabe por quê? Porque ele é mentiroso, charlatão da fé. Vai prestar conta diante de Jeová. Vai ter tanta gente grande no dia do juízo final. Tanta gente que pregou e ensinou a palavra de Deus. Mas a palavra do homem de Deus se cumpriu. A mulher obedeceu, fez o bolo, comeu ele, comeu ela, comeu o filho, e a palavra de Deus deixa bem claro, nem a farinha acabou da panela e nem o azeite da botija. Pode passar na tela, por favor. E depois dessas coisas, olha, glória a Deus, porque a vida do crente é cheia de altos e baixos. Você sabe disso. Você é crente, você sabe o que eu estou dizendo. Você tem experiência com Deus. A nossa vida, permita-me dizer, é cheia de altos e baixos, de provas e bênçãos, de momentos de fartura, de abundância, e momentos de escassez. Todo mundo passa por isso. Todos nós passamos por isso. Vem uma luta, uma prova, a gente vence, daqui a pouco vem outra luta, outra prova. É como aquela jornada dos filhos de Israel, no deserto. Aquela caminhada de 40 anos, foi uma caminhada de quê? De provas e bênçãos, de lutas e vitórias. E com a história da viúva não foi diferente, não. Deus faz o milagre, multiplica a farinha, multiplica o azeite, e aquela mulher, sabe, todo dia chamava a atenção dela. Porque era fazendo bolo, fazendo pão, fazendo bolo, e a farinha não acabava, o azeite não acabava. Todo dia tirava aquela porção da farinha, a porção do azeite, e multiplicava, mas Deus quis, Deus permitiu que viesse outra luta, outra adversidade, para que o poder dele se manifestasse. Pode abrir a tela, por favor. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Pronto, morreu o menino. E você sabe disso? Que os filhos das viúvas, nos tempos bíblicos, era como que uma esperança futura. Eu vou repetir, porque nos tempos bíblicos não tinha essa questão de INSS, de aposentadoria, de pensão, não tinha essas coisas, você sabe disso. As viúvas viviam de quê? De favores. Tanto é que Deus havia estabelecido, embora que ela não fosse israelita, né? Embora que ela não fosse hebreia, ela era estrangeira, mas na lei de Deus, Deus havia dito isso assim, olha, quando vocês forem colher os frutos da terra, não tire tudo não, aquilo lá nos cantinhos você deixa lá, que é para o pobre, a viúva, o estrangeiro,
Aquela espiga que cai no chão, não apanhe não, deixe lá. E para que Deus fez isso? Para cuidar desses grupos de pessoas. Os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Você lembra de Ruth, que foi colher espigas lá nos campos de Boaz? Pronto. Então, os filhos dessas viúvas era como que a esperança do futuro. É como se essas mulheres dissessem assim, meu filho vai ficar de maior e ele vai trabalhar. E quando ele trabalhar, ele vai poder me manter, ele vai poder suprir as minhas necessidades. Eu não vou precisar estar apanhando fruto na terra das pessoas. Hoje, graças a Deus, o mercado de trabalho abriu-se para as mulheres. As mulheres trabalham nas mais diversas atividades. Existem empresas, né, que são dirigidas, né, são administradas por mulheres, enfim. Mas nos tempos bíblicos, o mercado de trabalho não estava aberto para as mulheres. As mulheres, claro, algumas delas eram pastoras, e eu estou falando pastoras de ovelhas no sentido literal, por favor, tá? E algumas trabalhavam, a maioria eram donas de casa. Então morre aquele garoto, era o quê? Era morrer a esperança daquela viúva. Então ela alimentava a esperança que o filho crescesse, trabalhasse para manter ele, e agora o menino morre. E você já percebeu que nós, seres humanos, costumamos, muitas vezes, atribuir as tragédias da vida a Deus? Você já percebeu isso? Que quando acontece uma tragédia, nem sempre a gente vê como uma permissão de Deus, mas como uma ação divina direta de Deus. Isso aconteceu tanto com a viúva como Elias. Os dois quiseram atribuir a Deus a morte do menino. E a Bíblia não diz que foi Deus que matou. A Bíblia não diz que foi Deus que tirou a vida do menino. A Bíblia diz que o menino adoeceu e morreu. Então não vamos culpar a Deus. Não vamos culpar a Deus pelas tragédias da vida. Volta o texto mais uma vez para você ver. Então, depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu para mim, a mim, para fazeres a memória a minha iniquidade, trazeres a memória a minha iniquidade, e matares meu filho. Olha, veja que coisa interessante. A mulher pensou que Elias era o culpado disso. Como se Elias tivesse sido um instrumento de Deus para tirar a vida do menino. Veja que coisa interessante. Passa a tela, por favor. E até Elias disse assim, olha, dá-me teu filho. Me dê teu filho. E ele tomou no seu regaço, levou para cima, como que um primeiro andar, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse assim, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. O que é que eu aprendo aí? Eu aprendo que às vezes a gente atribui as tragédias da vida a Deus. E eu torno a dizer, não foi Deus que matou o menino, não. O menino morreu por questões naturais. Foi uma doença, está doente, morreu. E era a oportunidade de Deus revelar o seu poder. Deus queria dar experiências maiores a Elias. Guarda esta palavra. As tragédias da vida, as intempéries da vida, muitas vezes são oportunidades de Deus revelar o seu poder, a sua glória em nossas vidas, ou através de nós. Deus queria dar a Elias experiências maiores. Elias já tinha experiência com Deus. Elias sabia que Deus é o Deus da provisão, Deus mandou corvo, Deus mandou carne, Deus mandou pão, Deus multiplicou azeite, Deus multiplicou a farinha, mas Deus disse a Elias, eu quero fazer algo mais extraordinário através de você. Volta a tela mais uma vez, por favor. E Elias começou a dizer assim, ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Pode passar o texto. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que tornes a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Que coisa maravilhosa. Deus ouve a nossa voz e Ele não confunde. E quando a voz de Deus chegou diante do trono, Deus disse, a alma daquele menino volta. E a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Pode passar o texto, por favor. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse a Elias, vês aí teu filho vive, está vivo.
Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E eu posso dizer, sem medo de errar, traz a tela, que uma das razões pelas quais o ministério de Elias e de Eliseu foi marcado por grandes milagres é porque era um tempo de muita apostasia, de muita idolatria. E esses sinais autenticavam, atestavam que esses homens eram realmente homens de Deus. E quais as lições que podemos aprender nessa história? Ao menos 4 lições eu quero destacar aqui. Primeira lição, que nós devemos seguir a orientação de Deus. Como eu falei aqui no programa anterior, nós precisamos de um GPS espiritual. Devemos seguir a direção de Deus, devemos obedecer a Deus. Elias saiu lá do ribeiro de Querite, foi para Sarepta sem questionar. Simplesmente ele obedeceu, seguiu a orientação divina. Deus quer que o obedeçamos, mesmo sem entender as suas decisões. O problema nosso é que às vezes a gente quer entender para obedecer. E Deus quer que a gente obedeça, mesmo que não entenda. Fazer como Abraão fez. Saiu da sua terra sem saber nem para onde ia. Segunda lição. Deus queria surpreender Elias mais uma vez. Depois de Elias ser alimentado pelos corvos, agora Deus queria que ele fosse sustentado por uma viúva. Mas detalhe, não era uma viúva rica. Não era uma viúva abastarda. Era uma viúva pobre, que estava prestes a morrer de fome. Mas Deus estava dando ao profeta Elias a oportunidade de adquirir novas experiências. Como que diz assim: você sabe que eu mando os corvos trazer pão e carne, né? Eu quero que você conheça agora que eu sou o Deus da multiplicação. Eu não sou só o Deus da provisão, eu sou o Deus da multiplicação. Ele já conhecia o Deus da provisão, mas Deus queria que ele fosse agora ter uma experiência maior, conhecer esse Deus que multiplica o azeite, que multiplica a farinha. Aquele pouquinho que tem, Deus é especialista em multiplicar. Terceira lição que eu aprendo é que milagres acontecem exatamente em momentos de crise, de escassez. Deus permite muitas vezes que nos sobrevenham as provas, as lutas, as dificuldades. Para quê? Para que nós possamos ter experiência, para que nós possamos confiar nele, conhecer o seu poder, a sua misericórdia, a sua compaixão. A viúva estava ali apanhando os cavacos para fazer um bolo, para depois morrer. Mas Deus queria revelar o seu poder, a sua misericórdia, a sua compaixão na vida, na família daquela viúva. Em quarto lugar, Deus prova a nossa fé. Muitas vezes, Deus nos dá a oportunidade de colocar essa fé em prática. Deus cria circunstâncias, muitas vezes, para que nós possamos exercitar a nossa fé. Quando o profeta disse à viúva: faça o bolo primeiro para mim, depois para ti, para teu filho, não era uma atitude egoísta do profeta. Não era que Elias fosse um homem aproveitador, não, mas era o teste da fé. O que era que Deus queria da viúva? Que ela cresce, que ela acreditasse que verdadeiramente Deus iria multiplicar o azeite e a farinha. E como ela creu, como ela acreditou, o milagre aconteceu. Não faltou azeite, não faltou a farinha da panela. Eu poderia citar ainda mais uma lição. Eu falei 4, mas eu posso citar ainda uma quinta. Que nem sempre os males que nos sobrevêm são castigos ou cobrança de Deus. Quando o filho daquela viúva morreu, tanto ela como o profeta atribuíram a morte a Deus, como se Deus tivesse castigado ou punido aquela mulher ou o próprio profeta. Mas nós devemos ver as catástrofes, as tragédias da vida, como oportunidade para Deus manifestar o seu poder, a sua glória na vida de cada um de nós. Você lembra daquele cego de nascença, capítulo 9 do Evangelho de Jesus, escrito por João? Que os discípulos perguntaram assim: quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse assim? E Jesus disse: nem ele nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus ou a glória de Deus. Então as tragédias da vida, Deus não quer que nós possamos culpar a Deus, atribuir a Deus as tragédias da vida, mas que nós possamos ver as tragédias, as intempéries da vida, as adversidades, como oportunidades para Deus manifestar a sua glória em nós, por nós, para nós e através de nós.